Feitiçaria é a arte de usar a base de materiais para efetuar transformações mágicas. A vantagem de utilizar tais bases materiais é o que o poder que reside nelas pode ser montado em um período. 4 tipos principais de materiais podem ser usados. Aqueles aos quais contêm reservas de um poder particular, como feitiços, talismãs, armadilhas de espíritos e amuletos. Aqueles aos quais agem como bases para receber impressões divinatórias, e aqueles aos quais agem como uma âncora para alguma forma elétrica, a qual pode ser mandada como uma arma mágica. Em adição, sangue e sêmen podem ser usados como fonte de força vital. Várias outras secreções e expressões corporais, cabelos, unhas, saliva, etc., podem ser usados para fornecer ligações mágicas com pessoas-alvos. Talismãs, amuletos e feitiços são carregados por um processo análogo à evocação. Talismãs são normalmente os receptores de alguma simples carga que evoca forças, coragem, saúde e virilidade. Não pensamentos, sono ou alguma outra emoção ou estado de poder em seu possuidor, querendo ele se encontrar nisso. Se o talismã é bem feito, ele deve continuar a evocar seus efeitos, mesmo que não esteja sendo usado pela concentração. Amuletos são objetos contando com uma força vital e elétrica, com uma questão particular a se realizar e é semissensitivo. Eles podem ser criados somente pelas forças mais fortes da evocação. Colocados dentro da forma material, eles são mais comumente feitos para proteger locais ou pessoas dentro de um curto raio de ação. Quando tais coisas são criadas por um grupo ou tribo de pessoas por um longo período, eles são conhecidos como fetiches. Qualquer tipo de base material é uma armadilha espiritual, de alguma forma, mas algumas substâncias notavelmente criativas absorvem marcas elétricas muito rapidamente. Cristais de quartzo, as quais são e prontamente disponíveis, podem ser usados para carregarem impressões ao serem deixados como próximo de locais carregados, pessoas ou objetos. Se descobres que um espírito ou elemental está habitando em um local, ele pode ser capturado pela colocação de um cristal dessa forma. Encantamento pela feitiçaria são carregados com o auxílio de vários pós, fios, conexões e imagens de cera e nós em cordas. A base material pode ser composta de qualquer coisa sugestiva ao resultado desejado e deve concluir possessões ou partes do corpo da vítima intencionalmente, com visualização, a exaltação gnóstica para absorver seus desejos mistos. A matéria carregada é então tomada e colocada onde a vítima entrará em contato com isso. Instrumentos de feitiçaria também acham seus usos na arte mágica. A maioria das peças divinatórias servem somente para receberem impressões da percepção mágica do operador. Instrumentos carregados contêm o resíduo de uma energia elétrica formada, a qual realmente amplia as impressões. Os maiores dispositivos dessa classe são os espelhos mágicos, bolas de cristal, superfícies altamente polidas e potes de algum líquido escuro ou sangue. O reflexo das sombras é um instrumento feito com vidro escuro ou obsidiana natural. Isto deveria ser carregado e guardado junto ao corpo. Deve ser carregado usando isto como um foco para a concentração no transe mágico do não-pensamento. Alguns gases fechando firmemente por longos períodos, até que isso abra como um abismo ou túnel entre alguém. Somente após este ritual atérico ter sido desenvolvido, está o espelho das sombras apto para o uso. A percepção alcançada pelo túnel como a vontade dirigida, isto para outras regiões do tempo e espaço. Armas mágicas são criadas pela construção de uma duplicação etérica de algum dispositivo existente, como vara, espada, adaga, osso pontiagudo ou dardo. A forma elétrica é mantida dentro da base material e até que dá escuridão ao alvo ou vítima e arremessarem a arma mágica diante após isso.
grande proximidade ou até mesmo contato com o alvo é de qualquer maneira requerido. Sacrifício de sangue pessoal pode ser feito por uma arma mágica, ou isto pode ser feito com o foco de um ritual de orgia e untado com fluidos sexuais. Mas com ou sem estes suprimentos, concentração prolongada é intensiva, ao qual imbui este dispositivo com poder. Armadilhas e armas de grande poder têm algumas vezes recebido nomes pessoais pelos quais eles são controlados. Algumas vezes tais dispositivos têm agido um tanto independentemente nas mãos dos incompetentes, dos quais ocasionalmente caem.